Tchaikovsky sem parar, sabe? Eu já te vi assim, Beatriz. Terminou o filme. Que ali, vou embora. Não, tu vai ver de novo. Senta aí que tu vai ver o filme. Desculpa, como é, doutor Maio, esqueci a torneira aberta lá em casa, vou ter que fechar. Tchau. Isso. Não, para aí, Beatriz, tu não me disse a moral do filme ainda. Não, mas é que interessante isso. Agora eu vou fazer esse nosso curso da filosofia Una e a gente vai falar sobre as armadilhas, né? O mundo é aquilo que você pensa que ele é. E aí a gente vai construindo as suas próprias armadilhas. Isso. É um dos princípios, são 7 princípios da Una. Um deles é esse, né? E é interessante que ela mesma diz, eu sei que eu estou porque eu quero, porque eu fico. Quer dizer, ele não tem culpa nenhuma. Porque mas o normal tu sabe que é se fazer de coitadinha, né? Não, é que a maior parte das prisões que nos aprisionam, a chave está na porta. Uhum. Por que eu não abro? Isso. Porque a gente não tem certeza, né? Não, é que o novo sempre é angustiante. As coisas confortáveis, né, nesse filme, vamos dizer assim, até tem uma posição o rapaz perguntando, doutor, eu queria deitar no seu divã. Deitar no divã ou ir para uma psicoterapia é pesado, é difícil, é caro, sei lá, não pode até nem ser caro, mas é difícil eu ir. Uhum. Mas por que é tão difícil? Porque o novo, mas ao mesmo tempo, se eu vejo a verdade sobre mim, aí eu passo a ficar confortável. Aí o Freud disse, não, mas é um deitar que, dependendo da situação, torna a verdade, e a verdade é confortável. Porque eu vejo o que está acontecendo e aí abro o campo ou mudo a pele como ela. Só que esse salto é que é o medo. Aí tem um medo no meio, eu tenho medo do novo. O que vai me acontecer? Como vai ser? Isso aqui eu conheço, mas ali eu não sei como é. Então eu fico olhando, querendo ir, mas não vou porque aqui é confortável. É a mesma coisa que você mudar os móveis da casa, mudar de local. Por exemplo, eu fiz uma mudança e eu tô mais perdida que gato em dia de mudança, né? Porque tá tudo encaixotado, é muito complicado. Quer dizer, ontem de noite, por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei onde eu estava? Entende? Porque é uma coisa angustiante. Primeiro tu vê que tu guarda coisas inúteis. Uma mudança, como tu vê trolha, né? Coisas que tu não precisa para nada, mas estão ali guardadas. Isso, eu vou ficando dentro de rotinas e confortos que eu nem me dou conta que o apego vai se instalando de tal forma que quando há uma mexida, eu fico meio perplexo. E é bem o que tu está falando. E mudanças de vida, tu vê, se mudar uma casa, tirar a poltrona daquele lugar, sentar numa outra cadeira, fazer uma outra coisa, se numas rotinas pessoais, assim, de conforto dentro da própria residência, já são difíceis de mudar, imagina uma mudança de vida como ela coloca. Eu quero me separar depois de quantos anos? 30 e tantos, né? 37 anos. A rotina e a fixação nessa rotina de ser como ela está ficando muito sem graça para ela. Agora vamos perguntar para ele. Ter uma governanta como essa, que provê a casa, que administra, que limpa, que faz comida, ele deve ter uma vida muito boa dele. Claro. O que eu tenho, certinho. Aliás, eu moro com a minha mãe, né? Que é uma senhora querida que me trata maravilhosamente bem. Uhum.
Tá tudo dentro dos conformes, né? Agora, se ela muda, será que ele não cai desse lugar maravilhoso? Pois olha o que diz aqui uma outra amiga. Eu justamente. Primeiro ela diz que o senhor é demais, Dr. Maia passa uma tranquilidade para a gente. A impressão que eu tenho é como se fosse um tio que eu nunca tive falando comigo. Olha que bacana, Dr. Maia. Não, isso até é poético, né? É porque poético. mostra uma coisa afetiva, assim, bem do fundo da alma, vamos dizer Que coisa assim. Né? linda, eu achei muito lindo. Mas ela diz o seguinte: eu vivo uma situação exatamente em oposição, porque eu sou a outra. Tenho um relacionamento de 15 anos, ele é casado, bem casado, sei que ele é bem casado, tem filhos bonitos, uma casa bonita, uma família bonita, mas ele está comigo em todos esses anos, eu o amo. Quer dizer, kkkk, eu acho que o amo, mas às vezes penso que me acomodei, inclusive na parte econômica, pois ele é o meu provedor. Ele reclama muito da mulher, diz sempre que vai se separar, que eu tenha calma, que eu espere, e reclama dela cada vez que a gente se encontra. Às vezes é só isso que ele faz, depois ele sai. Acho até que tem outras mulheres, mas é isso, cada um com a sua vida e a sua carga. Eu estou também numa situação difícil, porque não sou governanta, eu sou a outra. Essa é uma posição interessante, né? Que quando ela falou isso, eu me lembrei do Carl Jung, né? Que é aquele psicanalista famoso que foi discípulo do Freud, vivia lá na Suíça, né? E ele, então, quando é contestado por uma ex-paciente, dizia: mas o que houve contigo? Tu teve um caso com uma ex-paciente tua e agora tu vive com ela e com a tua mulher em casa. Aí, então, ele dizia assim: a minha mulher é o alicerce, é a base. E a fulana que vive junto comigo, ele vivia com as duas, né? Ele conseguiu isso. É o perfume que está no ar. Então, passando esse lado para o caso dela, que ela apresenta aí, parece que a mulher dele é a mãe. Então, ele está ligado a uma estrutura do casamento social que não pode mudar com filhos, mas uma situação nada boa, porque ele reclama o tempo todo. E ela, de certa forma, é o perfume que está no ar, quer dizer, é o lugar onde ele tem sexo e tem um romance que durante 15 anos parece que se mantém estável. E ainda ela, vamos dizer assim, recebe dele uma base econômica que a deixa presa realmente nessa situação. Mas o perfume que está no ar seria assim aquela sexualidade amorosa que ele transmite para ela. Se ela, vamos dizer, com o tempo vai ficando insatisfeita com isso, aí o problema passa a ser o que fazer ou mudar. Mas parece que ela se queixa dentro de uma posição confortável e que dificilmente ela vai mudar. Então, o que eu sugiro aí é uma visão mais adaptativa e até uma condição de ela poder ter uma vida mais solta, como ele parece que tem. Ela diz que ele é capaz de ter outras mulheres. Por que ela não pode também ter uma vida que seria mais dela, mantendo essa relação? Porque ele só pode ter essa relação com ela de acordo com as possibilidades de tempo dele. Né? O que tu acha, Beatriz? Pois olha, sinceramente nem sei o que dizer, porque é também uma posição que a pessoa ela
aceita, né? Vai ficando com o tempo, vamos dizer assim, ela também vai ficando tão instável que talvez o desejo dela esteja diminuindo, no sentido de manter isso já por 15 anos. Então ela está ficando insatisfeita, mas o possível de mudança fica complicado, porque já fazem 15 anos e nada foi feito por ela para que houvesse uma mudança maior. Eu tenho certeza que ele jamais vai se separar da mulher. Ele pode se queixar dela, dizer que vai se separar, tudo mais. Mas a maioria dos homens nessa posição, eles fazem aquele relacionamento duplo, né? Uma mulher é a mãe e a outra é a Helena de Troia, quer dizer, a mulher sedutora, sexual, que ele vive intensidades eróticas. Até pode amá-la, mas sem mudar o esquema de base. Agora veja o que é uma sociedade patriarcal. A gente fala disso com a maior tranquilidade, o homem. Agora, se fosse o contrário, se fosse uma mulher que mantivesse um relacionamento e fosse a mantenedora desse homem num apartamento, numa casa, enfim, durante 15 anos, sendo casada, um casamento que ela só reclama, ela seria destruída, açoitada. A gente só, pois é, uma situação... O que é uma sociedade patriarcal, né? Eu já vi casos assim, exatamente como esse que tu falou, em que a mulher vivia muito bem e tinha uma condição econômica maior e mantinha esse amante que durou 15 anos. Bem isso. Bem isso. Só que aí o nível é mais oculto. Quer dizer, quem é que sabe disso? Nós estamos sabendo porque essa pessoa nos consultou. Se nós olhar o social dela, quem sabe disso lá? Primeira coisa, a mulher dele pode até desconfiar, mas está muito acomodada à situação, nem está dando bola. O contexto dela, os amigos e amigas dela, o que dizem? Qual é a opinião que tem sobre esse comportamento de 15 anos? Nesse caso que eu te falei que é invertido, era a mulher, pouca gente sabia. Ela foi, eu soube pelo o amante, porque ele que veio se tratar, mas ela estava tranquila. Porque ela lidava com um casamento mais ou menos parecido com esse, só que invertido, né? Pois bem, olha só essa notícia aqui. Advogado anexa em ação contrato de submissão sexual. Um contrato de gostos bastante peculiares foi anexado na petição de uma ação de danos morais contra uma seguradora. Quem percebeu foi o juiz Tiago Souza Nogueira de Abreu, do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que ordenou que um contrato de submissão sexual entre um homem e uma mulher fosse retirado do processo por ser estranho aos autos. O inusitado papel viralizou entre os operadores de direito da região. No documento, o homem é tratado como o dominador e a mulher a submissa. A finalidade do acordo era permitir que a submissa explorasse de maneira segura sua sensualidade e seus limites. O contrato, assinado no último dia 7 de outubro de 2019, teve duração de 3 meses. Determinava que a submissa aceitava se tornar propriedade do dominador. O dominador pode usar o corpo da submissa a qualquer momento durante as horas designadas ou em quaisquer horas extras acordadas, da maneira que julgar apropriada, sexualmente ou de outra maneira qualquer, diz trecho do contrato. Outra parte informa que o dominador pode açoitar, espancar, chicotear ou castigar fisicamente a submissa, como julgar
apropriado para fins de